Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Vamos ter aqui uma entrevista muito bacana. Boa noite, Nilva. Carla Andrade já entrou. Vamos lá, vamos chamá-la. Carla. Galera, hoje nós vamos ter Carla Andrade. Muito legal, muito bacana nos bastidores. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Tá me escutando bem, querida? Tô, tá perfeito. Tá, Tá beleza. me escutando bem? Tá legal? Tá sim, pra mim tá bom. Bom, antes da gente começar, eu quero falar que nos bastidores tem o apoio cultural da Academia Cruzeirense de Letras e da Matriz Cultural. Boa noite a todos, estamos aqui, nesse domingo maravilhoso, finalzinho não, início de noite, porque a noite vai aí até sei lá quando, até quando a pessoa quiser, porque às vezes tem insônia e tudo mais e estende-se na noite. Mas é isso aí. Obrigado a todos aí, boa noite a todos que estão entrando e boa noite, Carla Andrade, obrigado por aceitar o convite aí nos bastidores. Eu vou confessar que desde o programa Cruzeiro em Letras que a gente fazia da Academia Cruzeirense de Letras, eu já queria te entrevistar. Então, assim, a agenda dessa mulher, rapaz, é internacional, é quase impossível achar essa mulher, mas a gente conseguiu aqui nos bastidores, e eu estou muito feliz com isso. Ai, que prazer ouvir isso. Às vezes é porque eu sou tímida também, Fiquei um tempinho mais na minha. E aí, que bom que hoje que está acontecendo, que bom que eu estou aqui. Admiro muito lá os poetas, gosto muito, Eu morava lá pertinho do Cruzeiro, morava no Sudoeste, em Brasília, e gostava muito, assim, dos saraus, às vezes a gente fazia, na Feira da Torre, e tenho muita saudade, Mauro, muita saudade de todos vocês. Que legal, que bacana. Bom, vamos lá, para vocês conhecerem um pouco, para quem ainda não conhece, e também para quem já conhece, Carla Andrade é jornalista, é poeta também, nasceu em Belo Horizonte, onde vive hoje. Hoje você está em Belo Horizonte? Tô aqui, desde 2019. Eu vim para cá, tá. eu voltei, eu nasci aqui, aí fiquei 19 anos em Brasília e em 2019 eu voltei para cá. Em 2000, então, ótimo, então você já morou em Brasília, já morou na Califórnia, entendeu? Tem 4 livros publicados, Caligrafia das Nuvens, pela Patois, Conjunção de Pingos de Chuva, LGE, Artesanato de Perguntas, adorei esse título, Artesanato de Perguntas, pelas 7 letras, e Voltagem também pelas 7 letras, também que eu achei fera pra caramba, Voltagem, muito legal. Então, galera, boa noite mais uma vez para quem está entrando, boa noite, Keila, também o pessoal de São Paulo, tem gente de São Paulo, do Rio, tem gente de cada lugar aí para conhecer e para saber um pouco mais quem é essa escritora, Carla. E eu te pergunto, como é que você surge como escritora, como é que vem essa ideia assim, caramba, eu sou uma escritora, como é que nasce tudo isso? Essa maturidade de saber, que você é uma poeta, e hoje eu falo mesmo, eu sou poeta, é isso que eu sei fazer, é isso que eu faço bem. Eu acho que só o tempo mesmo, a continuidade que eu fui dando aos livros e a forma como eu vejo o mundo mesmo, de ver poesia nas coisas, ou de pelo menos mesmo em tempos sombrios, que nem a gente está agora, tentar ver poesia nas coisas, nas mínimas coisas, nos detalhes. Então, assim, quando eu era criança, acho que uma pessoa mais tímida, introvertida, então acho que eu, aí brincando no meu pequeno mundo, ali observando mais insetos, assim, eu comecei a escrever, assim, mas não era poesia, era aquela coisa mais de escrever. E uma redação minha chamou a atenção da professora. Então, aí a importância dos professores, sabe? Porque eu acho que foi principalmente essa professora, a forma que ela leu a redação, aí falou, não, eu tenho que ler essa redação para a turma. Então, assim, é um pouco de vaidade, ego, mas assim, foi uma descoberta, Você está ali, você é uma criança, eu tinha 12 anos, e a forma como, na época a gente leu o livro, era para todos os estudantes ler o livro Vidas Secas, Então, a forma que eu descobri,
descrevia baleia, então aquela coisa toda. Ela falou, é tão poético, Carla, e eu comecei a ir atrás mais do que é essa poesia, buscar mais, e aí você vê que tá em tudo, né? Você para, olha para uma árvore e deixa, e as coisas vão indo, né? Mesmo em tempos tão sombrios, né? Como a gente está hoje. A gente, É verdade. ela, tem gente que pergunta se a poesia salva, né? Assim, ela não salva, mas ela dá, nossa, um empurrão, viu? Ela tem dado um empurrão para minha vida e eu acho que para a vida de muitas pessoas também, assim, para fazer a gente continuar keep walking, né? Assim, é isso, Mauro. Legal, Assim, não sei legal, se eu legal. respondi o que você Não, perguntou. respondendo sim, o pessoal que já está comentando aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui, Ah, o Gle Gleison Rezende, Rezende. Gleison Rezende está dizendo aí, ó, comigo também foi assim mesmo, a redação na escola, o Geraldo está falando que você está extremamente nova e bonita. Oi, Geraldo, tudo bom? Geraldo que é Ah, da o casa Geraldo, da, isso, que é da Cida e tudo mais, ali Gleison daí, é é uma galera saudade dele. boa. Galera boa, o Gleison, nossa, um grande escritor também. Estudou comigo, né, na faculdade aqui de jornalismo e morro Olha que de legal. saudade hoje. Grande, grande escritor. Que Ai, bom, que bom. maravilha. Parabéns aí, Gleison. Então, aí eu falei que você também morou na Califórnia. Eu fiquei sabendo que você surfava na Califórnia. Que interessante isso. Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão do surfar na Califórnia. E nesse período da escrita também pegavam as ondas ou só foi lá mesmo para Ai, fazer um nessa pouco época de eu acho que eu não surf? escrevi nada, viu, Mauro? Eu só fui viver, viu? Eu falei assim, deixa eu viver a vida mesmo para depois ter alguma história aqui para contar. Porque foi bem quando eu terminei a faculdade de jornalismo, né? E falei, vou ter essa experiência. E morei em San Diego, morei um ano e meio lá. E aí tentei aprender a surfar, ia com a prancha, assim, mas consegui ficar em pé duas vezes. Tá E bom, ué. não, assim, coisas radicais não faço mais, assim. Radical, eu tô achando que já é a poesia que tá radical demais, assim. Tentar ficar cada vez melhor na poesia, eu tô achando isso aí difícil. Mas foi uma fase muito legal para aprender outra língua. Então, acho que está dentro da linguagem, está dentro da comunicação, né? Da gente querer sempre. Sim. Então, foi uma coisa nova, a gente às vezes, né? Não saber e ter que se comunicar com o corpo também, né? Eu estava falando com um amigo sobre a dificuldade, né? Que a gente está tendo de comunicação. E Uhum. será se a poesia, que é essa língua universal, né? Tanta gente já procurou Esperanto, né? Uma linguagem que todo mundo pudesse, né, entender mais o outro, assim, porque na poesia parece, né, que a gente se entende tanto e hoje eu vejo que tá complexo, assim. Olha, Mas Senta Minha Poesia está comentando aqui, Carla é mestre em poesia, que é a Nilva Souza, do Senta Minha Poesia. a Aqui Nilva é está, muito linda, tá Brasília cheio. foi um tempo muito legal, porque ela também, numa época que estava, acho que aflorando assim como poeta em Brasília, que Brasília me acolheu muito bem. E a Nilva, a gente tinha um encontro, né, com a Marina Mara, ela dava essa, assim, não sei se oportunidade, era todo mundo junto, né, aprendendo e fazendo, mas ela foi uma oportunidade, sim, para a gente se encontrar, se reunir, era toda terça-feira no Balai Café, e gosto muito também da Nilva, muito, muito legal. Tem muita gente aí que gosta muito de vocês e do seu trabalho também. Ai, que A De Oliveira, o Geraldo está falando que a linguagem universal é o amor, com certeza, e dentro dele a poesia. Como é seu processo criativo, Carla? Então, meu processo criativo, ele deveria ter mais uma rotina, assim, e isso eu estou aprendendo também com essa maturidade, sabe? Eu sempre antes, assim, eu falo um pouco que a minha poesia é bem, eu procuro mais imagens, né? Imagens absurdas, assim, uma palavra que às vezes
combina com outra, mas forma uma imagem bem exuberante, assim. Então, primeiro vem uma frase com uma imagem que é meio desconcertante. Então, eu escrevo no papel. E depois passa um tempo, assim, antes passava mais tempo, mas agora eu estou tentando criar essa rotina e já no outro dia eu pego, vou pro computador com aquelas coisas anotadas mesmo em caderno, eu gosto de anotar em caderno, né? E geralmente à noite, que eu tenho mais, tem muita gente que fala que acorda, que tem aquela coisa de, né, que tem que ter a rotina, a inspiração, mas assim, à noite é quando eu fico mais com meus pensamentos, e às vezes tem insônia, a insônia me ajuda a escrever, e ajuda depois eu dormir, depois que eu acho que eu liberei uma frase legal, e estudar também, eu estou fazendo oficinas de poesia, nunca, assim, paro, porque eu acho que tem que continuar sempre estudando, porque poesia é uma técnica mesmo, de sempre estar estudando os contemporâneos, o que está novo, e me cobrar nisso, né, para tentar ser melhor, né. Tô tentando, assim. Tá conseguindo, viu? Tá conseguindo, eu acompanho o seu trabalho. Eu particularmente acompanho o seu trabalho, acho muito bacana, muito legal. E gosto muito, sou seu fã, literalmente, sou seu fã mesmo. E acho bacana pra caramba. A Noélia Ribeiro entrou. Oi, Noélia, tudo bom? Ela tá dando um oi pra você também. E a galera que tá entrando aí. Grande articuladora também, né? Como você aí, da poesia, né? Não tem como pensar em Brasília e não pensar na Noélia Ribeiro, né? Verdade. Então, e agora o livro está pronto, né? Está preparado, o meu quinto livro. E assim, eu sempre penso nos poetas aí de Brasília, né? Porque a gente está um pouco, tá muito enclausurado, né? E tem sempre. Na rede a gente vê, né, também a produção, eu estou acompanhando a produção da Noélia, né, da Luciana Barreto também, que uma poeta que eu não conhecia tanto as poesias, e agora ela vai me ajudar na revisão, né, do meu livro novo. Então, são essas parcerias, né, a gente fala muito que nós somos autores independentes. Na verdade, a gente é super dependente, na verdade, dessas parcerias, e eu tô vendo isso cada vez mais, né, porque agora a gente está fechado, assim, dentro de casa, né, e como que é legal. Aí eu já conversando com um poeta lá do Sul, ele falou, não, vou te ajudar também na capa, Então, é isso aí. Não é independente, a gente é super dependente, só que no bom sentido, que bom, né? Isso é amor, então, aí. É uma linguagem do amor, né? Com certeza. E você pode falar o nome o título do livro, de repente, aí? Pode falar alguma coisa do novo livro ou não? Ainda não. Ele, com cada coisa que eu acho que a gente, né, não está conseguindo uma unidade, assim, até já falei isso, assim, que eu queria que ele tivesse mais uno, assim, mas eu acho que a própria época também não está fazendo da gente uno, né? Está fazendo a gente ser multifacetado para poder dar conta de tudo, né? Então, acho que o livro está bem assim, mas tem uma possibilidade, anatomia do invisível, ou então sinapses de caravelas. E aí, quem sabe a Luciana surge com outro título, né? Outro amigo que lê surge com outro, e assim a gente vai se ajudando, né? Na poesia, que é bom demais. É bom demais. A Nilva está falando, a Luciana Barreto, além de é um mega poeta, é uma gentileza de ser humano. Legal, bacana. O Pedro está perguntando o seguinte: poesia tem função? Olha, eu não acho que é uma função vital, assim, né? Tipo, a gente tem que alimentar, a gente tem que comer, tem que. Eu não vejo a arte assim, né? Só que a arte é o que dá todo o movimento para a gente fazer o resto. Até comer, dá vontade de comer, eu não sei. Eu vejo a poesia como essa função, assim. Pelo menos na minha vida, ela tem. Eu posso falar só na minha, eu não sei, assim. É uma coisa de ser muito uma função terapêutica
e até religiosa mesmo, assim, sabe? Uhum. De espiritualidade, assim, eu acho que ela tem muito essa função. E eu fui descobrindo isso cada vez mais, né? Me encontrando na poesia. Então ela me basta, sim. Eu acho ela a estética, né? Tem essa função estética, a arte, função de questionamento, né? Do mundo que a filosofia tem, que a poesia traz isso. Mas ela, assim, ela não. Hoje, não sei, assim, né? Necessidades básicas do ser humano. Eu colocaria, mas não é isso, né? Nessa pirâmide aí. Na pirâmide de É Maslow, né? difícil, essa pergunta é difícil. Eu sempre Essa é tenho difícil muita mesmo. dificuldade, assim, porque eu acho que ela tem mil funções, né? Assim, tem. Ela me faz entender o mundo. Eu acho que eu só consigo entender o mundo depois que eu transcrevo por palavras com a minha poesia. Momentos difíceis da minha vida, pode ser, momentos alegres da minha vida, mas eu sinto uma necessidade de transcrever. Aí sim eu enxergo um momento a vida como um todo, depois que eu faço esse processo. Então, para mim tem essa função, para outras pessoas tem milhares, assim, mas não é uma função básica, né? A arte de alimentar, né? Igual as pessoas ficam aí quadradinho pensando, né? Nossa, e só deixando isso de lado, né? Nas faculdades, no ensino, É, né? No ensino básico, né? Das pessoas. é isso. Maravilha. Traduzir, assim, Desculpa, não entendi. Não entendi o traduzir o seu mundo final. Ah, mesmo, a Noélia falou e é sim. ela é, eu não gosto de ficar entalada com muita palavra, com muita imagem, não. Então, eu dou uma desentalada, que palavra, né? Falar assim, a garganta entalada, mas é muito bom poder, por meio da poesia, traduzir o meu mundo, assim, e das outras pessoas também, que quando eu leio e me encanto por aquela poesia, porque eu acho que poesia é ler muitos outros poetas, assim, é ler poesia também, muita poesia. E aí você vai É, entender eu, muito o outro, assim, longe de ser poesia confessional ou não, o outro tá ali, né? O eu lírico, essas coisas, o outro sempre vai estar ali. A pessoa, assim, o ser humano. Então, é uma troca muito boa que eu não consigo. legal. Maravilha. O Pedro está dizendo que sua poesia é transe completo e inacabado, tudo ao mesmo tempo. Legal, bacana. Minha querida, é o seguinte, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Que panorama você faz do cenário cultural do DF de Belo Horizonte, uma vez que você, né, já está, né, de certa forma, e transita dos dois lados? Você passou muito tempo aqui em Brasília, você conheceu bem o cenário cultural. E eu quero saber o que você vê de diferente, ou de repente, o que são similares dentro da cultura, aí, no caso do cenário cultural de Belo Horizonte. Como é que você transita? Claro que não nesse momento, porque a gente está isolado, mas obviamente, Justamente, né? eu acho que eu mudei, assim, eu, eu vivi culturalmente Brasília, né? Então, quando a gente pensa em Brasília e pensa só né, muita gente, né, que depois que eu mudei para Belo Horizonte, mas é só política, é só não sei o quê, não imagina, né, a riqueza Uhum, cultural que tem aí, justamente por ser esse caldo, né, de sotaques, esse caldo de temperos de todos os lugares, assim, do Brasil, e pessoas ansiosas para não é ansiosas, elas querem criar uma identidade, elas claro. estão criando naturalmente uma identidade. Então, para criar naturalmente essa identidade, é com troca mesmo. Então, são festivais ao ar livre, muitas coisas que eu participei, assim, de poesia, e tem os agitadores, as pessoas que eu conheci, e fui muito bem recebida. Então, eu só tenho saudade disso, e muito bem organizado, né? Assim, a gente teve Bienal, né, do Tibone, teve coisas assim com patrocínio, e tinha o FAC, né? Eu não sei que pé que anda o FAC, mas o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né, do GDF, ele me ajudou a lançar os 2 primeiros livros, e acho que ajuda também, ajudou, né, por uma época, eu não sei se está parado, eu não sei como é que está,
né, dos últimos anos para cá. Eu não sei como que está funcionando, mas, assim, tinha o anarcopoético, tinha o da Marina Mara, eu não quero ficar citando, né, mas, assim, fui muito bem recebida, tinha muito ao ar livre, muita coisa acontecendo de poesia, sarau, que eu achava que era uma coisa, não, e era super integrado com outras artes também, com música, com audiovisual, então tinha muita coisa ali. A Belo Horizonte, eu não tive essa oportunidade de conhecer os poetas daqui, né? Porque assim que eu mudei, em 2019 ainda não tinha pandemia, mas já estava com alguns problemas de saúde, então não conheci, conheço porque os leio, né? Igual Ana Martim Marques, e tem todo um movimento que eu quero muito conhecer, né? Quando as coisas, se um dia, nossa, que pessimismo, se um dia as coisas forem boas, assim, né? Não, mas vai ser. E aí Vai sim ser. ter a mesma troca que eu tinha aí, sabe? Mesmo indo tímida aos saraus, eu ia, falava, adorava quando as pessoas, né? Vão, vai, Carla, mesmo tímida, vai lá e fala. E aí eu fui desenvolvendo e com o apoio de todo mundo aí de Brasília, sabe? Então, para mim, é o lugar. Pudesse, voltava hoje para ir. Estou A gostando Noélia daqui. tá falando. Deu para gostar daqui ainda não. Não deu ainda para. Eu gosto A da minha Noélia está família. dizendo para você voltar que você está fazendo falta aqui na nossa cidade, na cultura da nossa cidade. Eu concordo com ela. Você realmente é muito importante para quem conheceu o seu trabalho. Para quem conhece o seu trabalho e conheceu o seu trabalho aqui dentro, sabe muito bem do que eu estou falando e que a Noélia está falando. Realmente faz falta Carla Andrade aqui para gente. Viu? Vocês só estão emprestados, viu, gente? Daqui a pouco ela volta. Belo Horizonte Eu só pegou volto, né? emprestado, entendeu? E já está acabando já o contrato, ela já vai voltar. E é bom assim, tem um lado bom do meu trabalho que é home office, né? Mas apesar da gente não estar podendo circular, mas se continuar o home office, vai ser assim, viu? Um mês a malinha aqui em Belo Horizonte, um mês com a mala aí, né? Vai ser É isso assim. aí. Com Essa certeza. suruba aí cultural aí no dia lá e cá, Lá e cá, vai ser ótimo. vai ser esses dois. Que maravilha. Querida, é o seguinte, deixa eu te perguntar também, assim, mas antes de perguntar, queria dar boa noite a todos que estão aí, que estão participando e tudo mais. Nos bastidores tem o apoio cultural da Academia Cruzeirense de Letras e também da Matriz Cultural. Quem não estiver seguindo aí na Matriz Cultural, por favor, sigam. Quem não estiver seguindo também a Academia, por favor, sigam, porque todo sábado nós temos uma live também, que é o programa Cruzeiro em Letras, tá? E às 11 da manhã também é muito legal, muito bacana, e é feita pela Academia Cruzeirense de Letras. Te pergunto, para você, a literatura tem rótulos? Por exemplo, a literatura feminina, a literatura negra, a literatura isso, a literatura aquilo. Como é que você vê isso aí dentro da literatura? Eu acho que tem, né? Infelizmente tem. E eu acho, infelizmente, né? Porque às vezes, assim, nossa, a pessoa tem tanta coisa para falar da literatura e sempre tem que, nossa, vai, né, fazer uma entrevista, né, com um ator negro e sempre falar. A primeira pergunta, né, que o jornalista faz, né, eu sendo jornalista também, é sempre essa, né? Como você está inserido no mercado, né? Esse sucesso aí do doutorado, tudo. E como mulher também, né? E assim, mas ao mesmo tempo também, não sei, abre espaço para discussão, porque também se não tiver espaço para discussão, eu acho que a gente, assim, quando escreve, a gente escreve o que a gente vive, né? Assim, Uhum. eu não vou poder escrever sobre causas que eu não vivo. Então, a pessoa ela está sendo legítima falando das causas que ela vive, que ela sofre com aquilo. Então, assim, naturalmente a pessoa fala daquilo, né? Uma pessoa de abusos, eu como mulher, né? O machismo. Então, o feminismo, essa coisa toda vai estar na minha. Vai estar de uma forma ali fluida, no que não vai. Eu não quero que seja rotulada, né? Poesia feminista. Não, tanto que eu escrevo isso, mas eu escrevo outras coisas. Vou falar da árvore, né? Que eu quero falar do mar, quero
Então, assim, eu não consigo, sabe, tenho até dificuldade, porque eu queria escrever um livro temático. Só que talvez por essa inquietação e coisa, ele fica muito bipolar, o meu livro. Ele fica, nossa, vai lá, fala do mar, e quando vejo, está falando da neve, aí, sabe? Mas é um dia após outro. Eu acho que a sequência mesmo, a forma que eu escrevo é assim, dos acontecimentos, assim, numa ordem cronológica, que foram, que, assim, esse livro novo tá assim, o Caligrafia das Nuvens foi muito memória, né, que eu peguei, mas é porque eu estava vivendo um estado de memórias naquela fase, assim. Então, não é sobre um tema, né, assim, mas eu acho que eu fugi um pouco do assunto, né, mas Não, não. Não, você não fugiu, não. Mas a questão do rótulo, ela acaba trazendo isso mesmo, né? E essa eu, inquietação é natural do escritor, né? Daquela pessoa que quer mostrar eu a gosto de sua boa arte, né? literatura, e tem muito boa literatura, assim, aí em Brasília, assim, o Marcos Fabrício o trata muito Excelente. bem, Jorge Amâncio, entendeu? O, a Marina Mara mesmo, né, com toda a atuação, assim, feminista dela, então acho que tem espaço para tudo, e o que a pessoa quiser fazer, né, se ela quer engajar e ser, porque fica uma atuação hoje, quando eu penso é polêmico falar isso, mas eu penso na Conceição Evaristo, assim, eu penso nela muito mais, assim, não como poeta, mas extrapolou o poeta, né? Foi para um lado social que não é só mais a poesia dela, é um engajamento que é uma revolução, né? Que a poesia ali está criando. Então, eu vejo assim, dessa forma também. Com Esse bem certeza. Tem, nisso como tem. O Pedro está falando que o seu livro Caligrafia é o preferido dele. Legal, bacana. Ah, e o Bom, Pedro é eu não vou um dizer. grande poeta daqui de BH. Aí o Pedro, Olha que sim, legal. de Belo Horizonte. E, assim, é um dos melhores poetas, assim, que eu conheço. Eu tive Ah, Pedro, eu oportunidade, sim. já te faço o convite aí para a gente organizar aí, fazer uma entrevista com você nos bastidores, caso você queira, entre em contato comigo aí nos bastidores e a gente conversa. Indicação de Carla Andrade e vamos lá. Vale Vale a pena. muito a pena. Pedro Muriel é o melhor. Legal, legal. Bom, hoje, né, a gente sabe, tem vários meios de se publicar livros, né, e a internet aí tá cheia, os e-books e tudo mais e tal. A minha pergunta é o seguinte, o livro físico está perdendo espaço, Carla, para você ou não? Ou é só uma questão de tempo e tudo se adequa novamente? Ah, essa questão ela vai ser infinita, né? Assim, eu acho até que comparando com outras coisas, o livro até perdeu menos, assim, sabe? Quem gosta muito de ler ainda gosta daquela coisa. Eu gosto, né? Não me Eu imagino também. com Kindle, né? Assim, lendo sei lá, vou romantizar o negócio, mas lendo debaixo de uma árvore, eu não imagino assim. Mas eu leio muita poesia do Instagram, que as poesias, as Hum, pessoas postam ali, né? Enxertos, postam os livros mesmo, então eu acabo lendo muito no Instagram. Mas o que eu mais gosto de, que eu estou fazendo muito, é ler autor contemporâneo, assim. Às vezes a gente tem até que postar, porque é muito massa, né? Quando você posta, você está dividindo, né? E às vezes eu esqueço de postar, tal, mas é muito massa estar lendo, pessoas estão escrevendo agora, que nem a gente, que está na mesma onda da gente, que está com as mesmas angústias, então eu gosto muito, assim, eu tô conhecendo até a Camila Assad, que eu tô, tem uma que eu comprei um livro também que chama Bigorna, com a Yasmin Negri, e aí a gente vai conhecendo, e assim, acaba que eu tô comprando mais mulher, mas é engraçado que não é uma coisa feminismo, entendeu? assim, leia mais mulheres, né, se é mulher, leia mais mulheres, porque não tem isso, assim, eu leio, adoro vários poetas, eu acabei de falar do Pedro aí, e, nossa, acabo lendo muito poesia também. Troca livro, né? Eu fiz uma coisa assim que eu coloquei, vamos trocar livro?
Isso foi muito interessante na pandemia, que eu troquei muitos livros. Eu estava, né? Porque como o primeiro foi o primeiro livro, meu Conjugação, e o segundo, eles foram pelo FAC. E depois a editora Sete Letras, ela fez a segunda edição, só que ficou ainda alguns livros do artesanato de perguntas. Então, foi muito legal trocar, então, fazer esse movimento, tá sem dinheiro, E mas você ainda tem, você ainda tem livros aí para trocar? Eu tenho 2 livros aqui. Curta poema tem, curto. bora, então vem para trocar. Então, bora, curta poema curto. Tá Não sei se você já ligado? conhece. E eu tenho também um Sorriso em Estrela, que é de homenagens a várias pessoas, vários artistas da cidade, e alguns não, que não são da cidade. Tem esses 2. Então a gente depois a gente combina e eu mando para você, e você me manda, e beleza. Troca-troca aí. Então, ótimo, ótimo. Maravilha. Vamos fazer esse traga-traga, com certeza. Que show de bola. Bom, Pedro, é o seguinte, só te dando a resposta, tá? Depois a gente entra em contato. Meu Instagram tá aí, você dá um alô e a gente combina essa entrevista com você, já está confirmado, só vamos acertar o dia, beleza, meu querido? Bom, nos bastidores, Carlos, não sei se você de repente acompanha, mas a gente tem, né, uma tradição, literalmente, virou tradição, essa pergunta que é, de repente, não é nem uma pergunta, mas sim uma provocação. Ai, meu Deus. De uma história inusitada, alguma coisa assim, nesse tempo, nessa estrada toda, que você fala assim, meu Deus, não precisa contar o santo, não precisa dizer nomes, mas você fala assim, meu Deus, essa história tem que ser contada, a galera tem que saber que foi assim, inusitada. Você tem alguma pra gente aí? Qualquer uma, não precisa ser, pode ser da semana passada, de 10 anos atrás, Ai, tá ligado com a literatura, né? Não, ligado com você. É uma história. Assim, quando eu lancei o livro no Rio de Janeiro, o Voltagem, é uma coleção, né? O Mega Mini, e tinha alguns. O Leone lançou, né? O Leone, o cantor, né? Que era do Kid Abelha, do Heróis da Resistência, e ele escreve poesia também. Então, nós lançamos nesse dia juntos os livros, e tinha alguns cantores lá, tinha do rock e tal. E aí eu fui e dei a máquina pro Frejá tirar foto, só que eu não queria tirar foto do Frejá, eu queria que o Frejá tirasse foto dele com outra pessoa. Aí ele ficou muito sem entender, assim, aí eu achei muito engraçado, né? Porque eu não reconheci, também sou muito desligada com essas coisas de artista. Aí ele pegou a câmera e meio que virou assim pra ele. Eu falei, não é você não. É de mim com essa pessoa. Então eu achei que foi um mico, assim, total, assim, mas... Não é nada, ele que não entendeu. Eu acho que o ego dele foi muito assim. Deixa eu tirar uma foto minha pra essa moça. Eu sou meio psicopata também. Eu, assim, vi que o meu livro Conjugação de Pingos de Chuva que já acabou, ele tá vendendo um livro usado, né, na estante virtual. Aí eu fui e comprei o livro. Olha que psicopata, né? E, pô, é triste, eu não vou contar de quem que é, mas todo com uma dedicatória, toda bonitinha pra pessoa, sabe? Aí eu falei, pô, a pessoa foi lá e vendeu o livro. Eu sou meio apegada a essas coisas, eu ponho numa lista negra. Eu também sou muito apegada a essas coisas, vou ser sincero com você. Se a pessoa vai, sei lá, você, né, autografa e tal, pra mim... Autografa com o maior carinho e tal, aí depois, pô, a pessoa vem e tá lá num sebo, lá na puta que pariu. Ah, não. Aí a mais louca aqui é que ainda vai e comprou o livro pra saber de quem que era, né? Aí, mas é muito doido. O ego, né? O artista tem um ego. Mas eu também, eu acho assim, eu não comento nada, mas eu falo assim, poxa vida, né? Poderia ter sido diferente, mas enfim. Eu tenho uma estante, assim, só com os de Brasília, né? Assim, Agora tem uma coisa feia. Ah, não vou falar isso. Deixa o latinho ali é melhor. O cachorro interrompeu a gente. Pois porque tem alguém lá fora. Bom, eu sei que nem todos os jornalistas são escritores, mas é mais fácil ser escritor quando você é jornalista?
Ah, eu acho que eu fiz jornalismo porque eu queria ser escritora, mas antes assim, eu achava que era mais prosa, né? Que eu queria. Eu acho que é mais fácil. Poesia não, mas talvez prosa, eu acho que é mais fácil, não sei. Eu escrevo prosa também, publiquei, né, já um livro que a NAB, né? A NAB fez uma coleção, né, de prosa, com vários escritores da cidade, né? Aí eu fiz prosa, mas o jornalismo eu fiz porque eu queria escrever mesmo, não sabia tanto que era poesia, mas eu acho que facilita muito na hora da divulgação do livro, esse negócio de assessoria de imprensa. Eu acho que o fato de eu ser jornalista, na hora de fazer um pouco a minha própria assessoria de imprensa, ajudou bastante, sabe? Aí eu falo que eu sou poeta com suicídios jornalísticos, porque aí eu fiquei, aí depois com o tempo você fica muito, assim, não quer muito saber mais de jornalismo. Eu queria até pegar as frases que a pessoa às vezes me dava, a pessoa me falava e eu queria mudar o que ela falou, porque eu não achei tão bonito, né, tão poético. Então eu já estava ficando meio picareta, né, uma jornalista meio picareta. Então, então facilitou por um lado, sim, de ver principalmente as matérias mais humanas. Eu fazia, sempre tentei fazer, eu fazia um nariz de cera, né, que a gente chama no jornalismo, que é o primeiro parágrafo super literário. Então, assim, pô, mas eu já trabalhei com polícia. Como fazer um nariz de cera se você está trabalhando polícia, esportes, né? Já cobri jogo, cobri futebol, mas eu sempre tentava colocar uma poesia ali. Eu acho que facilitou, assim, um pouquinho. Que legal, Tô que lembrando bacana. agora, o Gleison tem uma história inusitada também, né? Eu estava com preguiça de fazer uma matéria de jornalística e aí entrevistei minha mãe. E só contei para o Gleison, né? Meu aluno de jornalismo. E contei a história que a minha mãe resgatava os cachorros da rua e já tinha uns 30 cachorros e uns 20 gatos. E o professor adorou a história. E aí ele queria que eu fosse à frente, que eu fizesse a matéria para o jornal Marco, que era o jornal PUC, né, da PUC, né? Eu falei, meu Deus do céu, nossa senhora. E isso, o Gleison teve que sair da sala de crise de riso que ele estava tendo. Porque eu entrevistei minha mãe fingindo que a minha mãe era uma outra pessoa. Então, bem picareta também na escola. Foi a Que história. maravilha, que maravilha. A Mona Lisa está Acho dizendo aí, grande, a Mona Lisa está falando assim, né, grande amiga dos tempos de faculdade, que orgulho de você. Adoro seu poema nossa, Semente. Mona Lisa e o Gleison. Era o Era trio aí, o tinha trio. trio para viajar, fazia matéria, a gente fez muita matéria, fez lá na Araçuaí, que é a Maria Cheirosa, que era uma prostituta que era líder, né, comunitária na cidade, vereadora. Então a gente fez muita matéria em Santa Bárbara, saiu no estado de Minas, aqui na época. Então, mas sempre matéria, eu gostava de fazer essas matérias humanas, sabe? Com Legal, mais teu. Então, eu acho que tem muito a ver com a poesia e ajudou. com certeza. Esse Ela, olhar humano, né? E que a poesia traz também. Ah, e ela diz que adora seu poema Semente. Falar nisso, teria condições de você declamar um poema pra gente? Isso, semente, ele é bem doído, assim. Eu posso ler aqui, ele é Sim, claro. do Caligrafia de Nuvens. E vou ver aqui onde que ele está. Aqui tá cheio de cachorro, mas é aí, não é, Mauro? Não, é aqui, é porque aqui é o seguinte, como Aqui eu estou tem em casa, três. né? Não, porque tem alguém lá fora e aí a cachorra da minha irmã tá aqui late lá, e só que agora eu não posso sair. E não tem mais ninguém em casa. É por isso. Aí eu Ó, também não posso gritar semente. com ela. Ai, obrigada, Mona Lisa, por ter lido, comprou o livro aí, valeu. Eu adoro Mona, que bom que a gente voltou a ter contato depois de
24 anos. 23. Semente. O filho que a gente teve... Não. Semente. O filho que a gente não teve pede só mais 5 minutos antes de pular mais uma vez na piscina, a onda, o muro. O filho que a gente não teve aprendeu a dançar com a última bailarina e na ponta dos pés atravessa a tapeçaria intacta do quarto, da sala, da vida. O filho que a gente não teve dá petelecos no caramujo enguiçado das 4 paredes e limpa a mão da noite sem leite, no cardigã transparente, quase azul, meio branco. O filho que a gente não teve é um sol arregalado, numa tarde mamulenga. Tem olhos escorrendo jabuticabas e usa galochas para montar as nuvens ainda não montadas. O filho que a gente quase teve brinca de esconde-esconde na pia batismal há anos e aprendeu a ajoelhar e contar meus carneirinhos. O filho que a gente quase teve tem a cara de todos os filhos. Nossa, Bem, né? muito bonito mesmo. Bom, galera, isso é Carla Andrade aqui nos bastidores. A gente já falou um bocado de coisa já. Quem ainda não viu, vai ver, porque é muito legal, muito bacana. Essa grande escritora de Belo Horizonte, mas já morou em Brasília, já morou na Califórnia e tem uma agenda internacional. Vocês que não sabem, mas foi difícil conseguir essa entrevista com essa mulher, viu? Mas foi ótimo, porque está sendo um show de bola. Qual o seu estilo, Carla? Você define um estilo seu, assim, de repente fala assim, pô, hoje eu tenho um estilo. Qual seria? Eu já defini isso mais, assim, eu tenho um estilo mais simbolista e magético. Falava muito no meu primeiro livro, no segundo, o imagismo, né, assim. Uhum. Aí eu li até na época a Eza Pound e falei, não, é por aqui que eu tenho que ir, pelos simbolistas. Só que depois eu fiz o Voltagem, que é um livro de poesias curtinhas, certeiras ali, né? E tem um amigo que eu vi até que entrou aqui, que eu já até discuti isso com ele. Quanto mais eu leio os contemporâneos, mais eu acho que eu não tenho estilo, assim, sabe? Que estou procurando ter um estilo. Eu acho que muitos poemas têm, sim, essas imagens que eu tento colocar para serem imagéticos mesmo, como todo autor quer ter uma impressão digital, né? Mas eu venho experimentando muito mais e deixando um pouco isso de lado, esse estilo, né, do imagismo e do simbolismo, né, que é uma coisa de criar essas coisas mais etéreas. Hoje eu estou tentando coisas mais palpáveis, mais assim, não sei, teve gente que até já falou, né, que tem poemas, os poemas meus mais novos, tem alguns que lembram a Ana Cristina César, e assim, e antes eu nem tinha feito, aí depois eu comecei a ler muito, né, Ana Cristina César. Então, assim, e tem um toque o Geraldo tá falando total de surrealismo, total, assim, isso mesmo, Geraldo. O primeiro, o segundo livro, aqui também esse último também tem de surrealismo, então eu acho que eu gosto mesmo de brincar com essas coisas impossíveis, essas imagens bizarras com surrealismo. Legal você ter falado. Legal, bacana. E por falar em livros e surrealismos e tudo mais, como é que é o livro Voltagem? É um livro de poemas eróticos? O desejo da palavra está na carne, em que sentido? Ele acabou ficando, né, como um livro, assim, uns poemas eróticos, né, que eu tenho. Eu tenho um outro também que já tinha saído num livro, mas eles são bem sutis, né, não sei, ele tem essa camada, só que o Voltagem, até pelo próprio nome dele, né, os poemas curtinhos, e sempre aí eu vou e falo, né, tirou toda a minha poesia, só não tirou a minha roupa. Então fica aquela coisa, assim, mais mesmo mulher, foi uma época mais projetando o meu corpo mesmo, sabe, me colocando o meu corpo mais o meu corpo. Foi um livro que eu acho que eu usei, mas ele não é todo
ele tem outras poesias que fala, tem poesia que fala da minha avó. Então tá meio misturado ali, né? Então não pode dizer que é um livro erótico, esse é um livro misturado, Aí eu né? achei, foi um tempo que eu fiquei até meio confusa, porque ele foi um tempo, ele é um, como ele é o Mega Mini, ele é um livro, né, aquele livro costuradinho, e ele fez mais sucesso, assim, né? Ele foi um que parece que teve maior aceitação, assim, as pessoas curtiram mais ele. Talvez por ser curto mesmo, né? Eu não sei. Aí ficou um tempo, Carla, ligada ao erotismo, e não foi essa a intenção. Foi uma coisa, tava mais eu colocando o corpo, eu tava. E minhas frustrações também, Claro. de paixão versus o não correspondido e o que eu queria que fosse correspondido. Então, acho que foi bem assim. Foi bem confessional, talvez. Acho que o livrinho foi Legal. pequenininho, mas ele foi bem, tipo, mexeu, foi potente comigo, alta voltagem comigo, porque mexeu. Porque minha amiga falou, as amigas até brincaram, porque depois. Não é que eu não tenha essa coisa do erótico bem, mas é porque ele não foi feito para ser um livro erótico. Eu tenho poesias eróticas nos outros livros também. Então é igual aquilo que eu falei. Talvez ele foi o mais. Parecia que era uma temática que. E eu não sou poeta erótica, assim, né? Tem gente que só escreve poesia erótica. Tem gente que entra nessa linha, né? Mas você pensa, de repente, escrever um livro erótico, que nem, por exemplo, o Drummond fez isso e depois foi lançado, depois que ele foi embora. Aí o Que foi uma coisa Hilst, que ele né? pediu. Exato. Foi uma E o coisa que ele Hilst mesmo pediu. falou, agora eu vou vender, né? Já que eu tô aqui com 20 livros de poesia não vende, então deixa eu escrever aqui. É um que Né, vai vender. livro rosa, né? E foi que mais vendeu mesmo. Mas não, igual eu falei, eu não tenho uma temática, não, sabe? Cada dia é muito a partir do que eu vivo, do que eu vejo, do que eu leio, do que me inspira, assim. Então, eu acho que eu teria dificuldade mesmo de escrever um livro de 100 páginas todo erótico, assim. Uma Poderia, né, temática, né? tentar, mas com uma Direcionada. temática, com uma direcionada. Porque um dia eu vou estar puta e vou querer escrever outra coisa que não tem nada a ver, vou estar com nojo de sexo. Então, eu posso escrever falando do nojo de sexo naquele dia, né, que eu tiver. Por que não? Pois é não, isso, né? a palavra é essa, né? E por que não? A Com palavra é certeza. essa. E vai ser erótico também, né? Mas não quis levar, não. Aí, tanto que depois o Caligrafia das Nuvens não foi outra onda, e esse que ainda está sem título, que já está pronto, né? Ele ele fala muito do amor, fala dos temas filosóficos, vida, morte, tudo que eu sempre falei nos outros. É assim. Só que talvez eu tenha algumas poesias mais trabalhadas na rima, e eu nunca tinha testado isso, assim, da forma que eu testei nesse livro. E isso, a musicalidade me preocupou mais, né, na construção dos poemas desse quinto livro. Você utiliza normalmente versos livres, naquele sentido de que a rima, né, não tem uma preocupação A tão maioria dos grande? poemas não tem rima, são versos livres. E assim, você vai fazendo oficina quando você vai conhecendo os poetas novos, o que eles estão testando, e é muito legal, assim, você vê que tem 1000 possibilidades. Né? Não Legal, que fica naquele... bacana. Me diz uma coisa, para encontrar de repente não só a troca de livros, mas de repente eu quero comprar um livro de Carla Andrade, como é que eu consigo entrar em contato com você, redes sociais e tudo, como é que é? Faz uma propaganda aí, de repente fala para a galera, é o seguinte, ó, tem esse também para ser vendido. Fala aí um pouquinho aí, como é que a gente encontra você aí para, de repente, adquirir, porque tem muita gente aqui que com certeza, depois dessa nossa conversa, vai querer adquirir Carla Andrade. Ai, tomara. Né? Escritor vive, né? Poeta quer ser lido, né? Eu tenho alguns comigo. O primeiro eu não tenho mais. Primeiro, acho que tem, assim, eu já vi que tem em sebo, assim, alguma coisa, que é do Conjugação de Pingos de Chuva. Esse eu não tenho mais.
Aí o artesanato de perguntas eu tenho comigo. O Voltagem é na editora Sete Letras, que é www.sete letras, né, .com. O sete, o número, né, sete, Uhum. e .com. E aí lá no catálogo deles tem o Voltagem e tem o artesanato de perguntas também. Tem os dois. Tá. E na editora Patuá tem o Conjugação de o Caligrafia das Nuvens. Que aí também, E, mesma coisa, www.editorapatuá.com. e você tá com a Também. caligrafia das nuvens em casa. Isso. O Caligrafia das Nuvens eu tenho. Então, galera, Não, ó, Caligrafia das Nuvens não. Eu tenho o Artesanato de Perguntas. O Artesanato de artesanato. Perguntas, eu tenho essa edição aqui, que foi feita pelo FAC. E no site da editora Sete Letras tem esse artesanato de perguntas também, só que com outra capa. Tem ilustrações também da Marina Soares, que é uma amiga minha. E o Voltagem, esses dois, tem pelas Sete Letras. E o Caligrafia das Nuvens pela Patuá, que eu também posso adquirir e revender, mas para quem quiser, é porque hoje eu não tenho comigo, Uhum. né, eles. Mas aí pode comprar direto na editora Patuá. Então, caligrafia das nuvens, editora Patois, podem entrar lá no site deles, ou procurar na internet, editora Patois, vocês acham Carla Andrade, Catálogo, o, isso. certo? O artesanato de perguntas eu tenho comigo, O artesanato você tem com você, que é das sete só que letras, eu tenho essa edição, que essa é a edição. edição. Você guarda Mas essa edição para mim, porque a gente vai trocar e eu quero essa edição. Então, tá esse aí joia, já é tá? meu. É, conjugação de pingos de chuva pela LGE. Esse Você eu não não tem tenho mais, mais, que é o mas primeiro. eu acho que na estante virtual talvez tenha algum, mas assim, de sebo também. Acho que Tá. na época eu coloquei em sebo, comigo eu não tenho mais também. E o voltagem e o artesanato de perguntas você pode achar também, caso queira, na Sete Letras também. É só procurar o site da Sete Letras. Sete Isso, numeral, tá, galera? Sete letras, Sete Letras, sete isso. numeral, beleza? Bom, voltando aqui às perguntas aqui, vamos lá, porque está quase no final da nossa live. Projetos para o futuro? Está lendo seu livro? Alguma coisa? Um romance, de repente? Vai que a cara está querendo escrever um romance, um livro de contos e tal. Você já fez isso? Ai, Já não, pensou nossa. nisso? Não, por exemplo, eu só fico pensando em viajar, né, assim, quando ficar mais Venha para tranquilo. Brasília. Poder fazer esse home office mais assim, torcer para ficar home office, né, para poder realizar mais um pouco também. Se trabalha em casa, você ganha um pouco mais de tempo para poder escrever poesia e viver um dia de cada vez mesmo. Não tenho, os planos é continuar escrevendo poesia e lançando. Agora romance, eu não consigo me imaginar assim escrevendo um romance, sabe? Não, nossa, E sou contos? muito. Os contos, eu acho que eu não sou boa o suficiente, assim, porque eu lancei esse com 5 contos na época da Naves, né? Que a Nave Lopes ela fez uma coletânea, mas eu acho que a maioria é mais rabisco mesmo que eu faço no meu diário, mais coisas assim para ficar. Eu prefiro mais poesia mesmo, depois ficar arrumando ela, dando ali uma cara para ela. Aquele toque feminino. Legal, bacana, bacana. Querida, uma pergunta assim, é claro que a gente, né, infelizmente, todos estamos passando, mas a pandemia é para, né, infelizmente, para todos. Como é que está sendo o seu processo de enfrentamento? Como é que você está lidando com essa questão nesse período? Eu acho que assim, eu tô ficando isolada mesmo, né? Mais isolada, mas eu viajo às vezes para uma
praia que chama Moreré. Me traz um pouco de paz, serenidade, assim, e quando eu volto aqui, eu encontro com a minha família, tem esse suporte também, mas tem dia que surto, né, igual todo mundo, mas sinto falta muita falta de um abraço, acho que, contato físico mesmo, do abraço de amigos, assim, então tem dia que eu tô muito saudosa, sim, tem dia muita mais melancólica, mas tentando criar rotina, trabalhar e trabalhar, fim de semana aqui, ficar com a família, que aí dá aquela energizada, né? Aí você volta, trabalha mais uma semana, fica sozinha, né? E depois eu venho, final de semana, vejo os meus pais, e a minha sobrinha, minha irmã e meu irmão. E isso faz eu continuar. E a poesia, né? Nisso aí a poesia vem me ajudando muito. E ler a poesia e Instagram, na bolha, né, do Instagram que eu acho que eu criei e que para mim eu consigo analisar como positiva, né? Eu acho que para muitos, se a gente vai entrar aí vai ser outra questão, né, de vício, de outras coisas, mas da forma que eu uso, ela tem sido muito positiva para mim. E as pessoas, sem poeta ajuda o outro, às vezes você pode falar que tá surtado para um outro poeta que ele entende, Que ele entende, não com sei, não certeza. te julga tanto, não sei. Então acho que eu tenho isso, assim, dá vontade de criar, fazer mais vídeos, mas eu tenho essa comunidade que chama Moreré, que fica na ilha de Boipeba, assim, eu fui lá umas 4 vezes, né, durante a pandemia, assim, avião é perigoso, né, eu sei, mas depois tomei todos os cuidados na comunidade, não tem casos, né, de infectados, tal, mas é difícil falar, né, da pandemia. Complicado, né? Mas a gente tem que falar também, porque, né, para dar uma. Né, e também para as pessoas entenderem, né? Porque não é só com você, não é só comigo, né? Infelizmente o mundo e a gente tem que enfrentar de alguma forma, e uma das formas também que a gente enfrenta É é muito falando, é pesado, conversando, assim, debatendo um pouco. a gente entra no Facebook, entra assim, a primeira coisa que a gente vê são os amigos indo embora, né? Assim, vários poetas que a gente perdeu, assim, nossa, nas 2 semanas, assim, foram, sério, uns Verdade. 6, assim. É Mas muito foram surreal o 6 negócio, né? surreal, assim. Então, Surreal, às vezes eu me protejo e falo, não vou ver hoje não dá. Quero ser solidária àquilo, porque eu sensível mesmo, né, demais. Então a é gente fica verdade. forte para poder ajudar e quando pode ajudar, né, as outras Ela pessoas. pode ajudar, com certeza. Galera, é o seguinte, nos bastidores está quase no seu final. Quero agradecer aqui a todos que participaram, a todos que vieram conhecer um pouco mais, ou conhecer também o trabalho da Carla. Carla Andrade é uma excelente escritora, não é porque assim, eu sou fã nem nada, é porque realmente ela é, entendeu? Independente disso, indiscutivelmente, essa pessoa escreve muito, como diz o outro. E quero agradecer a ela, Carla, por ter aceito o Obrigada a você, convite, mano, pelo entendeu? convite. Nossa, fiquei feliz. Tava na praia na hora lá e falei, vamos fazer, né? É verdade, quando eu a convidei, ela estava na praia e tal, falou, que não vai dar, não da internet faz isso aqui. Eu falei, não se preocupe, a gente marca quando você puder, e deu certo e tudo mais, eu te agradeço mesmo, agradeço a todos que estão aí. Domingo que vem teremos nos bastidores 19h30, né, mais um grande artista aqui que aparece, que eu agradeço muito a todos que participam. E é isso, suas considerações finais, Carla, para todos aí, e muito obrigado mais uma vez. Um abração. Gostei muito de poder ter a oportunidade, né, de falar da minha poesia e falar mais uma vez que eu tô com muita saudade de todo mundo. E quando puder encontrar, acho que o primeiro lugar que eu vou vai ser para ir para Brasília, encontrar. Oba! Oba! Maravilha, Assim, maravilha ter também. mais contato físico, assim, vai ser. Tem que abraçar muito vocês. Gosto muito, amo muito vocês. É só É isso aí. Obrigado, gente. Mais uma vez, boa noite, ótima semana para todos. Entendeu? Se cuidem realmente, a gente precisa disso. E
ótima semana, ótimo domingo. Parabéns mais uma vez, Carla. Vou trocar o meu livro com você. Te mando, depois a gente entra em contato e vê direitinho como é que faz isso, tá bom? Grande abraço, galera. Valeu, brigadão aí a todos. Boa noite. Boa noite, gente.